dia, tudo bem com vocês, meus amores? Com a tia Rose tá tudo bem. Como passou o final de semana? Tudo bem? Deu tempo de resolver atividades, fazer as produções de texto, né? Então vamos lá. Nós ficamos na página 17 para vocês produzirem o texto, lembra? Então esse texto, produziu, fez o texto, guarda na pastinha que depois a tia Rose vai olhar, tá bom? Agora nós vamos corrigir a página 18, em casa. Observe abaixo a primeira página de um suplemento infantil. Olha aqui, ó, estadinho, sem espaço no espaço. Meteoros, asteroides, satélites, lixo espacial, há tantas coisas que você nem imagina. Páginas 4 a 7. Capa do suplemento estadinho. Encarte do jornal Estado de São Paulo, de 23 de fevereiro de 2013. Então, esse daqui foi a capa do Estadinho, que veio onde? Dentro do jornal O Estado de São Paulo, tá? É aquele encarte que nós estamos estudando. Complete as informações sobre essa página. A. Nome do jornal. Nome do jornal qualquer? O Estado de São Paulo. É o nome do jornal. Então, vamos lá. Nome do jornal. A. O Estado de São Paulo. A B. A B. Data da publicação. Data da publicação foi sábado. Foi sábado, 20 de fevereiro, 20 de fevereiro de 2013. Na C, nome do suplemento infantil. Qual que é o nome do suplemento infantil? É o Estadinho, que veio, é o encarte que vem dentro do Estado de São Paulo, do jornal, né? Aí a D, a manchete. A manchete, qual que é a manchete aqui? Que está grande para as pessoas, para as crianças chamar a atenção de quem for ler. Sem espaço no espaço. Então aqui, ó, D, a manchete é essa. Sem espaço. Sem espaço no espaço. Sem espaço no espaço. E aí, a chamada. Qual que é a chamada? Tá falando sobre o quê? A chamada, aqui embaixo, ó. É a chamada, né? Aqui a manchete, que fica maior para chamar atenção. E a chamada é logo que vem embaixo da manchete, tá bom? É o que tá explicando tudo o que quer dizer sem espaço no espaço, tá? Ela explica a manchete, tá bom? Então, é aqui, ó. A chamada e meteoros, asteroides, satélites, achei. Tá procurando o apagador. Satélites. Vou continuar aqui, tá? Asteroides, satélites e o que? Lixo espacial. É o que está escrito ali embaixo da manchete, tá? A chamada. Há tantas coisas que você nem imagina. Tá escrito lá, ó. Há tantas coisas que você nem imagina. Pronto. Então, esse daí é a chamada. Vamos agora à página 19. Reveja na página 11 a reprodução da página 2 da folhinha. O título é Ciranda do livro.
Qual é a finalidade dessa página? Lá na página 11, o título é Ciranda do Livro, que está aqui, né? A ciranda do livro, ó, ciranda do livro, tá? Nós vamos responder agora essas questões aqui. Então, vamos lá. Qual é a finalidade dessa página? Qual é a finalidade dessa página? Dica. A finalidade dela é dica para os pais. Dica para os pais, crianças e professores. Crianças e professores. Essa aí foi a finalidade dessa ciranda do livro, tá? Dica para as crianças, para os pais, para os professores. Agora, a B. Você já recomendou a alguém a leitura de um livro de que tenha gostado? Qual? Por quê? Aí você vai colocar, a sua resposta é pessoal. Você já recomendou para alguém um livro que você já leu? Se sim, coloca assim, tá? E por que que você recomendou? O que que tinha de bom naquele livro que você achou legal o seu amigo ler? Então, você vai colocar aqui na B. Na C. Nesse livro, do que mais gostou? Você vai colocar aqui a parte que você mais gostou naquele livro, tá? Por isso que você indicou para um amigo ler, tá? Agora, a 3. Organize as seguintes palavras em ordem alfabética. Nós vamos organizar na ordem alfabética essas palavras. Vamos lá, 3 agora. 3. Asteroide. Asteroide. Astro. Na ordem alfabética, né? Astro, coisas. Astros, coisas. Espacial. Espacial. Espaço. Espaço. Imagina. Imagina. Lixo. Lixo. Meteoro. Meteoro. Satélite. São essa ordem, tá? Satélite e você. E você. Então, agora vamos a 4. Escreva 3 palavras que tenham na mesma sílaba as consoantes destacadas abaixo. GL, PL, FL e CR. Vamos lá, então. Com GL, ó, nome de gente, né, ó. Gláucia. Outra, glacê. Pode ser outras que vocês lembrarem também, tá? Glicose. Agora com PL. Planta. Planta. Outra, placa. E planeta. Com PL. Vou apagar, tá? FL, aflito, flauta, flauta e flor. Eu sei que vocês estão lembrando demais, pode pôr, tá bom? Crocante, crocante, cruz,
cravo, creio, credo, crochê, né? Bastante palavrinhas assim. Agora vamos à quinta, página 20. Leia um texto da seção O que acabei de ler, publicado na Folhinha. Esse daqui é o que acabei de ler, que foi publicado lá na Folhinha, que é esse texto aqui, de Murilo Santiago, 8 anos. O primeiro volume da série Diário de um Banana, da edição VIR, R$ 34,90 cada exemplar. É o livro preferido de Murilo, que já leu todas as histórias do azarado Greg Heffley. Foi o que mais gostei, porque tudo ainda era uma surpresa. Em entrevista à Folhinha no mês de junho, Jeff Kinney, autor da coleção, revelou que parte das peripécias de Greg surgiram em situações vividas pelo próprio escritor na infância. Esses fatos, inclusive, despertaram o interesse de Murilo pelo personagem. Sempre acontece algo engraçado com o Greg. Quando tenho um momento de azar, lembro dessas histórias. Murilo conta que outro dia no colégio passou por uma ponte e pensou: se a ponte cair, vou ficar todo molhado igual ao Greg. Mas ele é um cara de sorte, voltou para casa sequinho. Marina Galeano. Localize no texto e sublinhe, utilizando seu lápis preto, as seguintes informações. O nome da série de livros, qual que é? Diário de um Banana. Então, grifa lá, Diário de um Banana. Nome do autor. Quem foi que escreveu este exemplar? Quem foi que escreveu isso daqui? Marina, né? Galeano. Grifa também. Editora. Qual que é a editora? Editora VIR, tá? Grifa também. E a opinião do Murilo sobre o livro lido. A opinião dele, qual foi? Sempre acontece algo engraçado com o Greg. Essa foi a opinião dele, não é? Então agora, numa folha avulsa, passe a limpo o seu texto, revisado em sala. Além de fazer isso de acordo com as instruções, cuide para que sua letra seja bem legível. Seu trabalho será exposto na sala de aula, tá bom? Então esse daqui você já fez, guarda na sua pastinha, igual combinamos, tá bem? Esse daqui, ó, vale a pena conhecer, são livros, a coleção Diário de um Banana. Virou uma página virtual muito visitada. Veja as peripécias dessa personagem que tanto encanta as crianças. Então aqui tem um site, se vocês quiserem entrar, tá? Vale a pena ler, tá bem? Aí a página 21 são as instruções, né, de livros que vocês podem estar lendo também. Vamos agora à página 22. Crianças escritoras. Você gosta de criar histórias? Sabia que não são apenas os adultos que podem escrever e publicar livros? O texto que você vai conhecer traz informações sobre crianças que se tornaram escritoras e que já têm seus livros expostos em livrarias. Veja o que elas fizeram para conseguir isso. Olha lá, são crianças que escreveram e mandou para a editora e o livro foi publicado. Vamos ver. Veja a seguir a reportagem da página 4 da Folhinha, o suplemento infantil, que você já conheceu no módulo anterior. O texto, uma ideia na cabeça, um livro na mão. É uma reportagem. O jornalista que escreve uma reportagem relata fatos reais e não fatos inventados, tá? Então, uma reportagem é uma história real, é uma reportagem. Então, aqui na página 23, tem também um encarte, olha lá, um encarte da Folhinha. Então, esse encarte aqui, esse encarte infantil vem onde? Na Folha de São Paulo, está escrito aqui, ó. Na Folha de São Paulo vem a folhinha dentro do jornal, tá? Esse daqui foi escrito sábado, 13 de abril de 2013. Andréia Lemos, de São Paulo. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Junto com a tia Rose, acompanha a leitura comigo aí, tá? Francesco Yunes, 7 anos, sonhou com isso quando tinha 5 anos.
Assim que acordou, contou tudo para a mãe, que digitou o que ouviu. 3 meses depois, a história ganhou nome, O Quartário, e virou livro. No final do ano passado, o novo escritor teve até tarde de lançamento, em que escreveu nos livros e que autografou a mensagem Espero que goste. Publicar um livro é o desejo de muita gente, pequena e grande. Para uns é mais fácil. O pai do Francisco é dono da Companhia Editora Nacional que publicou O Quartário, o valor de R$ 37,90 cada exemplar, tá? Para outros, porém, é preciso entrar na fila das editoras na tentativa de ter a sua história aceita. Então, para ele, para o Francisco, foi mais fácil. Por quê? Porque o pai dele tinha uma editora. Então, ele conseguiu falar, ele falou para a mãe, ele teve um sonho, ele falou para a mãe o sonho dele, e o pai, como é dono de uma editora, a mãe digitou e o pai ele publicou os livros dele. Quando não, tem que entrar numa fila, escrever um livro, entrar numa fila de uma editora para ver se consegue que eles gostem da sua história. Primeiro também eles têm que ler, se interessar pela sua história, achar que sua história vale a pena editar, montar um livro, para depois lançar o livro, tá? Isso na fila também, porque tem várias crianças que escrevem e estão na fila esperando. Fabiana Medina, editora assistente da Publifolha, conta que essas empresas costumam receber vários textos novos todos os dias, mas muitos são reprovados porque são mal escritos. Não combinam com o tipo de livro que a editora faz. Olivia Muniz, 12 anos, foi uma das que conseguiu ter sua história escolhida. Aos 6 anos, a menina encucou com a ideia de desenhar coisas vistas de cima. O pai adorou os desenhos e 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador, Fábio Iabu, que fez mais ilustrações como as da garota. Com o trabalho pronto, Fábio bateu na porta da Publifolha, que gostou e resolveu publicar. Assim nasceu As Coisas Vistas de Cima, R$ 14,00 cada exemplar, que leva na capa o nome de Olivia e de Fábio, que foi o ilustrador, né? Outra opção é pagar para ter seu livro nas mãos. Foi assim que Ana Luísa Borba Silva, de 12 anos, conseguiu estrear no mundo das letras. Clube Pink, R$ 20,00 cada exemplar, que conta a história de um colégio só de meninas. Já está no 2º volume. Os 2 livros foram publicados pela Escortece Editora, que cobra a partir de R$ 1.000 para uma tiragem mínima de 50 exemplares. Para eles montar 50 livros, eles cobram R$ 1.000 dos pais, tá? Essa editora. Escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa, mas a melhor parte foi assinar Ana Lu, seu apelido, no autógrafo. Ela fez lançamento em uma livraria pequena e na Saraiva, que tem seus livros na prateleira. A internet é também um bom caminho para virar escritor. Veja quadro ao lado e leia o texto da página 6. Pela internet também dá para fazer esse tipo de atividade, tá? Então, o que significa lá no texto? Essas palavras aqui, ó. Vamos ver o que significa. Autografar, escrever a própria assinatura. Publicar um livro, é imprimir um livro para que ele seja conhecido. Publifolha, editora do Grupo Folha de São Paulo. Estrear no mundo das letras, publicar um livro pela primeira vez. Tiragem de um livro, é o número de exemplares impressos de um livro. Fazer lançamento de um livro, é apresentar o livro ao público, tá? E a Saraiva é o nome de uma livraria. Agora vamos às questões da página 24. Você gosta de inventar histórias e de escrevê-las, como as crianças da reportagem que lemos? Por quê? Se você escrevesse um livro, como ele seria? Pensa nisso aqui, tá? Pensa, como você gostaria de escrever um livro? Começa a colocar em execução, começa a escrever um livro, começa com a sua história, tá? A gente começa como? Através das produções de texto que a tia Rose dá.
Então isso daí já é uma forma de você estar se preparando para uma escrita maior, tá? Através das nossas produções de texto, você vai aprimorando, você vai conseguir um dia até escrever um livro, tá bom? Então vamos lá. Entender o texto. 1. Qual é o nome do garoto que aparece na foto maior? Em que lugar da página você encontrou essa informação? Como é o nome do menino aqui? Olha lá, ó. É esse daqui. Qual lugar? Aqui no cantinho está o nome dele, ó. Então o nome dele é, vamos escrever aqui na lousa. Vamos escrever aqui. 1. Qual o nome dele? É João Vitor. João Vitor, 11 anos. 11, que é assim que escreve lá, né? Encontrou onde? Então vamos pôr ponto aqui. Na legenda. Encontrou onde? Na legenda da foto. Na legenda da foto. Ao lado inferior direito. Ao lado inferior direito. Onde eu mostrei aqui, ó. Ao lado inferior, embaixo, do lado direito, tá? Nosso lado direito. 2. Qual é o assunto do primeiro parágrafo desse texto? Qual é o assunto do primeiro parágrafo? Então, vamos aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui? Volta na página 23. Nós vamos numerar os parágrafos, tá bem? Vamos contar quantos parágrafos tem. Começa lá. Um garoto acorda no meio da noite. Primeiro parágrafo. Ele vai até lá, porta. Depois, como é que eu sei? Como é que eu vou contar o parágrafo? Todo parágrafo tá assim, ó. Parágrafo e começa a palavra, ó. Tem um recuo, ó, da margem, fica longe da margem. É o parágrafo. Então, quantos parágrafos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parágrafos, tá? Vou ler a primeira palavra dos parágrafos. Um garoto acorda no meio da noite, é o primeiro parágrafo. Segundo, Francesco Yunis. O terceiro, publicar um livro é o desejo de muita gente. O quarto parágrafo, Fabiana Medina. O quinto parágrafo, Olivia Muniz. O sexto parágrafo, o pai adorou os desenhos. Sétimo parágrafo, assim nasceu as coisas vistas de cima. O oitavo parágrafo, outra opção é pagar para ter seu livro nas mãos. O nono parágrafo, foi assim que Ana Luísa Borba Silva conseguiu. O 10º parágrafo, escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. O 11º, a internet é também um bom caminho para virar escritor. 11 parágrafos tem esse texto. Então agora aqui, no exercício 2 da página 24, está perguntando qual é o assunto do primeiro parágrafo desse texto? O assunto do primeiro parágrafo, vamos ver lá. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Eu li o primeiro parágrafo inteiro. Então, qual é o assunto? Foi o sonho de quem? Do Francesco. Então, o assunto do primeiro parágrafo é... Deixa eu pôr aqui. 2. O assunto é o sonho. Não foi? Ele sonhou, né? O assunto de Francesco Yunis. Francesco Yunis.
Yunes. É com Z. É com S. Deixa eu ver aqui. Francesco Yunes. Yunes, tá? O sonho de Francesco Yunes. O 3. No 6º parágrafo, lemos: o pai adorou os desenhos e 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador. De quem é o pai citado nesse trecho? Vamos lá no 6º parágrafo. 6º parágrafo. O pai adorou os desenhos. 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador, Fábio Iabu, que fez mais ilustrações como as da garota. Com o trabalho pronto, Fábio bateu na porta da Publifolha, que gostou e resolveu publicar. Li o 6º parágrafo inteiro. Então, de quem é o pai citado nesse texto? De quem que é? Nesse trecho, é o pai de quem? É o pai da Olivia. O pai da Olivia Muniz. Pai da Olivia Muniz, tá? 4. Pinte a frase em que a palavra em destaque significa o mesmo que opção no 8º parágrafo. Então, nós vamos ver, é o mesmo que opção no 8º parágrafo. Vamos lá no 8º parágrafo, na página 23. Outra opção é pagar para ter um livro nas mãos. Então, vamos ver a alternativa aqui. Pinte a frase em que a palavra em destaque significa o mesmo que opção no 8º parágrafo. A. Os alunos têm orientação do professor para resolver os exercícios da sala. Não. B. Meus pais resolveram me levar a um parque de diversões e eu achei que foi uma boa escolha. Certas crianças têm dificuldade para ficarem quietas e caladas. Então, aqui, opção. Qual o sentido da palavra opção? Ó, vou ler de novo. Outra opção é pagar para ter seu livro nas mãos. Ou uma coisa ou outra, não é isso? Então, qual seria a correta aqui para você grifar? Meus pais resolveram me levar a um parque de diversões, mas eu achei que foi uma boa escolha. Ou uma coisa ou... Ela gostou. Eles pediram para... Ela teve essa opção de levar ao parque, não foi? O pai resolveu levar a um parque de diversões. E o que ela fez? Ela achou uma boa escolha. Então, foi mesmo que uma opção dela também. Então, é a B que vocês vão sublinhar, tá? Pintar essa frase, tá? B. Meus pais resolveram me levar a um parque de diversões e eu achei que foi uma boa escolha, uma boa opção deles me levarem ao parque, tá bem? 5. Observe a palavra assim no 9º parágrafo. Foi assim que Ana Luísa Borba Silva, 12 anos, conseguiu estrear no mundo das letras. A palavra destacada significa desse modo, desse jeito. Ah, foi assim, desse jeito, desse modo. Nesse trecho, qual foi o modo que Ana Luísa escolheu para estrear no mundo das letras? O que ela fez? Qual foi o modo que o pai dela usou? Pagou para publicar o seu livro, tá? Então, o pai dela, o que ele fez? Ele pagou para ser publicado, tá? O livro. Foi assim que Ana Luísa Borba conseguiu estrear no mundo das letras. Desse modo, desse jeito, é o mesmo que falar foi assim. Desse modo, desse jeito, ela conseguiu. Como? Pagando para publicar seu livro. É a última alternativa. Agora, nós vamos assinar atividade, página 25. Assinale o trecho em que apresenta o fato principal da reportagem que lemos. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Publicar um livro é o desejo de muita gente, pequena e grande. Então, o trecho que apresenta o fato principal desse texto que nós lemos é o quê? Qual foi o fato principal de todas as crianças? Qual era o desejo de todas elas? Publicar um livro é o desejo de muita gente, pequena e grande. Então, é essa alternativa aí. Segunda. Faz um X.
2. Ligue o nome das pessoas citadas na reportagem ao que elas fizeram. Então, Francesco Yunes fez o quê? Escreveu o livro O Quartário. Liga. A. Escreveu o livro O Quartário. Na B, o que a Fabiana Medina fez? Ela contou que os textos mal escritos são recusados pelas editoras. Aconteceu isso com ela. Na C, Olivia Muniz fez desenhos para o livro As Coisas Vistas de Cima, né? O Fábio Yabu, o que ele fez? Ele ajudou a ilustrar o livro As Coisas Vistas de Cima, ele que ajudou na ilustração. E a E, Ana Luísa Borba Silva fez o quê? Escreveu o livro da coleção Clube Pink, tá? Então, nós vamos parar por aqui hoje, tá? Leiam de novo, entenda bem essa reportagem que nós temos aqui, tá? Leiam ela novamente, entenda a reportagem, leiam, olhe os parágrafos de novo, vê onde tem parágrafo, leiam cada parágrafo para entender bem o que é parágrafo, é a margem, o recuo da margem, uma distância da margem para depois começar, tá bom? Leiam o texto de novo para entender bem o que significa o texto, tá bom? O que é isso daqui? Foi uma reportagem. O que é isso? Isso daqui é um encarte da Folhinha, é um jornalzinho para criança que vem dentro da Folha de São Paulo ou do estado de São Paulo, como nós fizemos ali atrás, tá? Entende bem? Leiam e voltem o que nós fizemos. E leiam o que fizemos, tá bem? Beijos. Tchau.